Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais vídeos, tá? Vamos voltar para Romanos, capítulo 3. E nós já vimos aqui, Paulo começa a concluir aquilo que ele vem dizendo, e a primeira coisa que ele diz é que todos estão debaixo do pecado, tá? Falei bastante sobre isso no último vídeo, o que é estar debaixo do pecado, de certa forma, explicando um pouco que isso, na prática, na verdade, como é que é ser governado pelo pecado, tá bom? Mas agora eu preciso, querido, realmente entender o significado dessa expressão, tá? Eu preciso me ater a isso e eu queria gastar algum tempo com vocês aqui explicando o que significa, né? O que Paulo quer dizer quando ele diz que todos, né, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A gente já disse que estar debaixo do pecado é estar sob a autoridade do pecado, é ser governado pelo pecado, é estar sob o domínio do pecado. Tudo isso é estar debaixo do pecado, mas só que não é tudo isso o que significa estar debaixo do pecado. E eu queria trabalhar aqui alguns conceitos em relação a essa questão do fato da Bíblia dizer que nós estamos debaixo do pecado, tá bom? Então a primeira questão que eu quero trazer a vocês é: estar debaixo do pecado indica um estado ou uma condição do ser humano depois da queda de Adão e Eva. Tudo isso aconteceu depois que eles pecaram, entendeu? Biblicamente, o homem ou está debaixo do pecado ou ele está debaixo da graça. Essa é uma condição. Paulo é muito assim, né? Judeus, gregos, está falando de toda a humanidade. Judeus são aqueles que nasceram em Israel, gregos são todos os outros seres humanos. Agora, ele usa também essa expressão muito, isso é muito colocado em Romanos 5, 6, né? 7, a gente vai ver essas expressões: debaixo do pecado, debaixo da graça, governo do pecado, governo da graça. Então ele parece separar a humanidade em duas classes. Ou nós estamos debaixo do pecado, ou nós estamos debaixo da graça. De acordo com essa perspectiva, querido, essa perspectiva, ou debaixo do pecado ou debaixo da graça, o que conta não é a moral ou as boas obras, nem a falta delas, mas o que verdadeiramente importa é saber a que domínio você pertence, se ao domínio da graça ou ao domínio do pecado, entendeu? É essa a questão. Biblicamente, o que importa é isso. Não são exatamente as suas obras que importam. Se você está debaixo do pecado, essa é a sua condição, e essa condição é a condição de alguém perdido, de alguém que está caminhando a passos largos para um tempo de condenação, na verdade, para uma condenação eterna. E se você está debaixo da graça, você é alguém que está vivendo em comunhão com Deus e está caminhando em direção a uma eternidade na presença de Deus. É simples assim, essa é a forma como as Escrituras colocam a humanidade, entendeu? Queridos, é importante que a gente tenha consciência disso. É importante. É lógico, as obras, biblicamente falando, as obras apenas vão revelar se você está debaixo da graça ou se você está debaixo do pecado, tá? Não são elas que definem, elas apenas diz em que condição você está. A segunda questão aqui é: estar debaixo do pecado significa que todos nós nascemos pecadores. Eu já falei bastante isso no primeiro vídeo. E esse termo aqui, queridos, debaixo, né, debaixo, diz Lloyd Jones que ele nos dá a impressão de que nós estamos sob a autoridade, de que esse é o domínio a que pertencemos. Portanto, diz ainda o Lloyd Jones, aqui o apóstolo está apenas estabelecendo como postulado fundamental que, em consequência do pecado e da queda, essa é a condição de todos e de cada indivíduo que já nasceu nesse mundo, entendeu? Enquanto ele não nascer de novo, enquanto ele não for regenerado, ele está nessa condição, debaixo do pecado. Que fique bem claro, queridos. A Bíblia coloca as coisas nessa perspectiva. Novamente, repetindo, eu sei que já disse isso, mas a Bíblia estabelece a humanidade em duas situações. Ou você está aqui debaixo do pecado, ou você está aqui debaixo da graça. São as duas formas de Deus ver a humanidade, são as duas formas que Deus trata e lida com a humanidade. Ou ele lida contigo como alguém que é governado pelo pecado, ou ele lida contigo de acordo com alguém que está debaixo da graça. É assim que a Bíblia retrata a humanidade, queridos. E veja,
É importante que a gente tenha consciência disso. Novamente, queridos, novamente, eu preciso permitir que o conceito bíblico, né, que a maneira de Deus, eu preciso permitir, querido, e eu preciso ser governado, na verdade, a expressão correta é essa, eu preciso ser governado por uma mentalidade bíblica. Eu não posso viver do que eu acho, do que eu penso, do que eu suponho, entendeu? Do que eu acredito. Se aquilo que você pensa, supõe, aquilo que você acredita não está firmado, centralizado nas Escrituras Sagradas. O nosso chamado, o chamado para o ser humano é viver a sua vida de acordo com aquilo que as Escrituras ensinam. Porque as Escrituras, nós temos dito, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é, de certa forma, aquilo que Deus quis ou quer que o homem saiba, conheça, que o homem tenha acesso no que diz respeito ao conhecimento de Deus e à própria realidade que nós vivemos nesse mundo. É muito importante que a gente tenha consciência, de como a gente vive nesse mundo, né? Nós somos governados por aquilo que diz as Escrituras ou nós somos governados pelas ciências políticas, sociais, filosóficas desse mundo? Porque dificilmente eu vou conseguir conciliar, tá, a filosofia desse mundo com o ensino da palavra de Deus. Pense, por exemplo, querido, em questões psicológicas, né? O que a psicologia moderna diz e o que a Bíblia diz. Você vai perceber que há um abismo que separa essas duas perspectivas de mundo, né? Então a gente tem que, ou se você é cristão, se você se considera um cristão, sua vida tem que ser governado pela perspectiva bíblica, por aquilo que Deus ensina na sua palavra. É importante que a gente conheça, é importante que a gente se permita, né, ser ministrado pela palavra de Deus, que a gente tenha tempo para conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, a maneira como Deus quer que a gente viva, tudo isso está estabelecido na palavra de Deus, querido. A vontade de Deus para nós, ela se encontra na palavra de Deus. Pense aí em amizades, pense em finanças, pense em relacionamento, pense no convívio social, pense no culto, pense em tudo. E nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas instruções de como nós devemos viver a vida nesse mundo. Lembre-se que, à luz das Escrituras, nós somos cidadãos de um outro mundo. Sim, nós pertencemos a essa terra, nós nascemos aqui, mas aqui não é exatamente o nosso lugar definitivo. Aqui, nós vivemos aqui, nós somos cidadãos, temos direito como qualquer cidadão, mas o fato é que, no final das contas, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos de um outro mundo, entendeu? Nós estamos aqui passando uma chuva. É praticamente esse o ensino bíblico. Nós aguardamos uma nova Jerusalém, nós aguardamos um novo reino, nós aguardamos, querido, um novo céu. Nós não pertencemos a esse aqui. Vivemos aqui e, enquanto vivemos aqui, nós devemos nos comportar como homens e mulheres de Deus, devemos viver da melhor forma possível a vida aqui, dando testemunho às pessoas que nos conhecem, falando de Cristo, vivendo à luz da Bíblia, entende? Dando realmente às pessoas motivos para que elas creiam nas Escrituras Sagradas, para que elas creiam em Deus, porque se olhar para a nossa vida, se olhar para o nosso testemunho, elas encontrarão exatamente isso. Alguém que crê, alguém que está vivendo aquilo que crê. Eu sei que a gente nunca vai viver isso 100% o tempo todo. Haverá momentos de crise, haverá momentos de falhas, entendeu? Haverá tropeços, é o que a Bíblia ensina, mas isso não muda o fato de que nós somos cidadãos de um outro reino. Em outras palavras, se você crê em Deus, se você está vivendo de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, você não está debaixo do pecado, você está debaixo da graça. Você foi tirado desse reino de pecado e transportado para um outro reino. Paulo ele desenha isso para nós de maneira assim brilhante, de maneira assim muito clara, sabe? Ele diz que Deus nos tirou, nos arrancou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Nós pertencíamos a um reino, nós estávamos nesse reino do pecado, esse império das trevas, e Deus nos tirou dele e nos colocou aqui, debaixo da graça, debaixo desse reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa condição. Espero que você entenda isso, tá? Deus te abençoe.